Meu nome é Luíse, e nunca pensei que minha vida seria assim. Eu cresci em uma família completamente normal, normal para nós de qualquer maneira. Meu pai estava sempre ocupado com seu negócio de caixinhas de janelas, e minha mãe cuidava da casa, o que não fazíamos. Não éramos ricos, mas estávamos confortáveis. Papai raramente falava sobre o trabalho em casa, chegava atrasado, dava um beijo rápido na mamãe e perguntava como estava indo à escola. Eu não me importava, mesmo sendo feliz no meu próprio mundo de amor. Lembro-me do dia em que tudo mudou. Eu tinha 22 anos, tinha acabado de me formar na faculdade e estava tentando descobrir o que fazer da minha vida. Ouvi papai falando ao telefone, sua voz estava tensa. Não, absolutamente não, não vou deixar você assumir a minha empresa, para a qual trabalhei muito. Ele disse. Através da partição do meu mundo, senti meu estômago revirar de ansiedade. A empresa do papai tinha problemas e parecia que era só o começo. Por que ele não disse nada naquela noite no jantar? Eu o observei de perto. Ele parecia normal, brincando com minha mãe sobre seu assado cozido demais, mas eu podia ver as linhas de preocupação ao redor de seus olhos, a maneira como seu sorriso não os alcançava. Precisava fazer alguma coisa, mas não sabia como. Eu não entendia nada de negócios, mas não podia simplesmente sentar e ver o sustento da minha família sendo destruído. No dia seguinte, fiz algumas pesquisas nas informações. Não foi difícil descobrir quem estava tentando assumir a empresa do papai, um empresário de uma grande loja chamado Robert Caldwell. Seu escritório não ficava longe da nossa casa. Criei coragem e resolvi contatá-lo diretamente. A recepcionista me olhou como se eu estivesse louca quando pedi para ver o senhor. Você tem hora marcada? Ela perguntou, levantando uma sobrancelha. Não, mas é importante. Por favor, apenas 5 minutos, implorei a ela. Ela deve ter tido pena de mim, porque depois de um breve telefonema, ela me acenou para o andar de cima. A subida pareceu uma eternidade e quando as portas do elevador finalmente se abriram, me vi cara a cara com o próprio Robert Caldwell. Ele acabou por ser mais velho do que eu esperava, cabelos grisalhos com olhos penetrantes cheios de confiança e força. O que temos aqui? Ele disse, me olhando de cima a baixo. Engoli o nó na garganta, reunindo meus pensamentos. Senhor Caldwell, eu sou Luíse Carvalho. Estou aqui por causa da empresa do meu pai, a Carvalho Windows. Suas sobrancelhas dispararam de surpresa. Filha do Carvalho? Isso é inesperado. Entre, vamos conversar, disse ele, e eu o segui, tentando não olhar para o luxuoso escritório. Ele me colocou em sua mesa enorme, fazendo sinal para que eu me sentasse. Mordi o lábio nervosamente e espiando seu rosto confiante. Senhorita Carvalho, o que posso fazer por você? O que é? Ele perguntou, e eu senti meu coração bater mais rápido, percebendo que o destino de toda a nossa família dependia dessas palavras. Agora, sentado na frente dele, percebi que tinha que tomar uma decisão que mudaria tudo. Meu mundo, que parecia tão aconchegante e protegido, agora estava localizado à beira de um precipício. Eu tinha que lutar, mesmo não sabendo como. Respirei fundo, reunindo meus pensamentos e disse, tentando não deixar minha voz tremer: por favor, não ocupe a companhia do meu pai. Significa tudo para ele. Deve haver outro caminho. Caldwell recostou-se na cadeira, braços cruzados, o olhar me estudando atentamente como se avaliasse minhas palavras e intenções. No silêncio que se seguiu, pude sentir a tensão no ar, como uma rede invisível, e de repente um leve sorriso tocou seus lábios. Tenho uma sugestão para você, senhorita Carvalho, disse por fim, com a voz fria e calculista. Vou deixar a companhia do seu pai em paz se você concordar em se casar com meu filho. Pesquei, tentando processar o que tinha ouvido. Talvez eu tenha ouvido mal? Foi absurdo, inacreditável. Com licença? Gaguejei, mal conseguia manter a calma. Você ouviu direito, continuou ele com a mesma calma, como se fosse uma transação comercial, e não sobre o destino de uma pessoa. Case com meu filho, faça ele crescer um pouco, faça, e a companhia do seu pai estará segura. O mundo parecia parar. Saí do escritório de Caldwell, chocado com suas palavras que ecoaram na minha cabeça. Casar com o filho? Deve ser uma loucura. Mas quanto mais pensava nisso, mais percebia. Não tinha muita escolha. Ou é isso ou ver o trabalho da vida do meu pai desmoronar. No dia seguinte, me vi de volta ao mesmo escritório que agora me causava frio horror. Caldwell me esperava com um sorriso presunçoso, como se soubesse que minha visita era apenas uma questão de tempo. Então, senhorita Carvalho, disse ele, com a voz pingando de confiança, você tomou uma decisão? Respirei fundo, meu coração batia forte, mas minhas palavras soaram firmes. Sim, eu farei isso. Casarei com seu filho. Caldwell bateu palmas e seu rosto se iluminou. Ótimo. Vamos nos conhecer.
Fui levado para outra sala, onde esperava ver alguém como meu pai, um homem de negócios adulto sério, imbuído do espírito de responsabilidade e trabalho. Mas o homem que se levantou para me cumprimentar foi o completo oposto das minhas expectativas. Ele era alto, com cabelos escuros desgrenhados, um sorriso torto e um leve descuido em seus gestos. Ei, disse ele, estendendo a mão. Eu sou o Jack. Você deve ser Luísa. Apertei a mão dele, tentando esconder minha surpresa. Sim, sou eu. Naquele momento, o pai de Jack pigarreou, e claramente satisfeito consigo mesmo, disse: Vou deixar vocês dois para se conhecerem, e então ele foi embora, nos deixando em paz. Assim que a porta se fechou atrás dele, o comportamento casual de Jack desapareceu, seu rosto escureceu e sua mão nervosamente se enterrou em seus cabelos. Eu realmente sinto muito, disse ele, claramente desconfortável. Meu pai, ele tem algumas ideias bem antiquadas. Dei de ombros, tentando parecer despreocupado, mesmo estando explodindo de emoções misturadas por dentro. Isso é normal. Nós dois somos adultos, podemos lidar com isso. Jack riu, mas sua risada soou tensa. Sim, claro. É apenas um casamento casual de conveniência, tudo bem. Passamos a hora seguinte conversando. Para ser sincero, foi desagradável para mim perceber que Jack acabou sendo uma pessoa bastante interessante. Ele era inteligente e engraçado, embora às vezes seu comportamento parecesse um pouco irresponsável. Eu estava começando a entender por que seu pai achava que ele precisava crescer. Nas semanas seguintes, Jack e eu começamos a namorar, se é que se pode chamar assim. Jantares, ir ao cinema, tudo parecia comum, mas sempre havia algum tipo de parede invisível entre nós, um constrangimento oculto. Nós dois sabíamos que não era verdade, por mais que fingíssemos. 6 meses depois, ando pelo corredor. Meu pai parecia tão orgulhoso, tão feliz, não tendo ideia do acordo que eu fizera para salvar sua empresa. Quando eu estava dizendo meus votos, olhei nos olhos de Jack. Não havia amor, não havia verdadeira paixão, mas havia amizade. E talvez isso pudesse ter sido suficiente. A recepção foi embaçada, cheia de parabéns e champanhe. A mãe de Jack, Elizabeth, veio até mim em algum momento. Seu sorriso era forte, mas insincero. Bem-vinda à família, querida, disse ela com uma voz cheia de arrogância mal disfarçada. Eu realmente espero que você faça Jack feliz. Coloquei meu melhor sorriso falso. Com certeza vou tentar, senhora. Quando estávamos saindo para nossa lua de mel, tive um vislumbre do meu sogro. Ele estava radiante, satisfeito consigo mesmo. Era tudo apenas um jogo para ele, e o pensamento causou um lampejo de raiva dentro de mim. Os primeiros anos de nosso casamento foram, para dizer o mínimo, interessantes. Jack e eu estabelecemos uma espécie de rotina diária, vivendo em uma bela casa graças à riqueza de seu pai. Mas apesar de todo esse idílio externo, parecíamos mais companheiros de quarto do que marido e mulher. Eu tentei o meu melhor para ter uma influência positiva sobre Jack. Já vi o Jack mudar. Aos poucos, ele começou a passar menos tempo com a companhia barulhenta de seus amigos que amam festas e entretenimento despreocupado. Suas noites, antes repletas de confraternizações frívolas, agora aconteciam cada vez mais no escritório ao lado do pai. Observei o orgulho se iluminar cada vez mais nos olhos do Caldwell mais velho. Jack finalmente começou a mostrar um interesse real no negócio, que era tudo para seu pai. E embora eu soubesse que nosso casamento começou como um acordo, como uma transação forçada, aos poucos comecei a ter a sensação de que talvez esse arranjo não tenha sido em vão. Foi diferente com a mãe de Jack e Elizabeth. Ela nunca falava diretamente, mas sua desaprovação parecia ser quase tangível, emanando dela como ondas. Ela franziu os lábios enquanto eu falava, e seus elogios eram tão agudos quanto provocações disfarçadas. Oh, Louise, esse vestido é interessante. Você é tão corajosa que se atreve a usar algo assim. A cada vez cerrava os dentes, respondendo com um sorriso tenso. Obrigado, senhora. Apesar disso, continuei esperando. Talvez com o tempo Jack e eu possamos nos apaixonar. Talvez quando tivermos filhos tudo mude. As crianças poderiam ser a ponte que nos conectaria com um carinho real e sincero que parecíamos ter perdido desde o início. Mas a vida tinha seus próprios planos. A notícia que recebemos em um dia claro de outono mudou tudo. Estávamos sentados no consultório médico, um silêncio pesado pairava entre nós, como se pronunciasse uma tempestade. Sinto muito, disse o médico com a voz suave e simpática. Os testes mostraram que você, Sr. Caldwell, não pode ser pai. Essas palavras caíram sobre mim como um raio do nada. Crianças, não haverá filhos. A única esperança que eu tinha acalentado para nos aproximar agora parecia impossível. Naquela noite fiquei acordado, meus pensamentos me rasgando por dentro.
Lembrei-me de meus pais, meu pai, cujo negócio parecia estar crescendo desde que me casei com Jack. Seu negócio estava indo tão bem que ele até dobrou o faturamento da empresa. Fiquei genuinamente feliz por ele, mas ao mesmo tempo senti algum tipo de perda. Eu queria fazer algo significativo para mim, para minha vida com Jack. Eu queria trabalhar. Quando compartilhei meus pensamentos com Jack, sua resposta foi rápida e firme. Por que você precisa trabalhar? Temos dinheiro mais do que suficiente. Não é sobre o dinheiro, Jack, eu disse, sentindo a ansiedade crescendo dentro de mim. Quero fazer algo significativo. Ele balançou a cabeça como se não entendesse minha ânsia. As esposas não trabalham no nosso círculo. Fazem trabalhos de caridade. Por que você não começa uma fundação ou algo assim? E assim nasceu a Fundação Luiz e Carvalho para criança com câncer. Não era o que eu sonhava, mas me deu um propósito. Eu me joguei no meu trabalho, organizando arrecadações de fundos, visitando hospitais, fazendo todo o possível para de alguma forma ajudar os necessitados. Jack não parecia se importar muito com minha nova paixão. Na verdade, ele não estava particularmente interessado em tudo o que eu estava fazendo naqueles dias. Vivemos vidas paralelas, habitando o mesmo espaço, mas raramente realmente nos cruzando. 10 anos se passaram. O tempo parecia fluir pelos meus dedos e, de repente, tudo mudou novamente. O pai de Jack morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Da noite para o dia, Jack se viu envolvido no papel de CEO da empresa, que agora herdou completamente. Tentei apoiá-lo, estar perto dele, mas vi como o pesado fardo das novas responsabilidades pesava sobre ele, como a leveza que um dia estivera em seu olhar ia desaparecendo aos poucos. 2 anos depois, vieram ainda mais más notícias. A mãe de Jack, Elizabeth, foi diagnosticada com câncer. Jack disse isso como se estivesse lendo o certificado, sua voz estava fria e distante. Temos que transferi-la para uma casa de repouso. Eles podem cuidar melhor dela lá. Mas Elizabeth, apesar de sua força, foi resolutamente contra. Vou morrer em casa, disse ela com firmeza, levantando o queixo como se desafiasse a todos. Com base em meus muitos anos de experiência na fundação, cuidei dela. Contratei enfermeiros, coordenei o tratamento, acompanhei cada passo dos médicos. E para minha surpresa, comecei a passar horas ao lado de sua cama. O tempo que passamos juntos aos poucos começou a mudar algo em nossa atitude um para com o outro. Um dia, quando eu estava ajustando seus travesseiros, ela de repente pegou minha mão. Seus olhos, enfraquecidos pela doença, olhavam para mim com inesperada gentileza. Você é uma boa mulher, Louise, disse ela suavemente. Lamento não ter percebido isso antes. Lágrimas brotaram dos meus olhos e eu mal conseguia dizer. Obrigado, senhora. Já se passaram 5 anos desde que Jack assumiu a empresa. Gostaria de dizer que tudo melhorou desde então, mas a verdade estava longe disso. O comportamento de Jack tornou-se cada vez mais caótico, como se sua vida estivesse rapidamente deslizando para um abismo. Ele começou a beber com mais frequência, voltar para casa nas horas mais inoportunas e encontrar um motivo para brigar mesmo em pequenas coisas que ele não teria notado antes. Sua irritabilidade crescia como uma tempestade iminente. Um dia, enquanto eu estava sentado na cozinha, pensando em nossas conversas recentes, o telefone tocou. O nome do assistente de Jack apareceu na tela. Senhora Caldwell, desculpe incomodá-la, ela parecia preocupada. Mas o senhor está tudo bem? Meu coração afundou. Eu me sentia ansioso. O que está acontecendo com Jack? Já passava bem da meia-noite daquela noite quando ele finalmente voltou para casa. Ouvi seus passos na porta pesados, hesitantes, como se cada passo lhe fosse dado com esforço. Ao entrar na casa, senti o cheiro de álcool. Seus passos eram instáveis e seus olhos nublados. Jack, comecei, encontrando-o no corredor. O que se passa? Seu assistente ligou. Você não está no trabalho há vários dias. Ele riu amargamente e bruscamente, como se essas palavras tivessem tocado alguma ferida profunda. Um emprego? O que é? Ele conseguiu, quase zombeteiramente. De que adianta essa empresa? O querido velho papai me deixou um navio afundando, e eu não consigo mantê-lo flutuando. Eu congelei, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Todo esse tempo, todos os anos que dedicou ao seu trabalho, de repente se transformaram em cinzas. Jack parecia quase aliviado com sua derrota, como se estivesse esperando há muito tempo para admitir sua incapacidade de administrar o legado de seu pai. Mas este é o seu negócio, comecei cautelosamente, sentindo que a fragilidade do momento poderia desmoronar com a menor palavra. Você dedicou tanto tempo a ele. Isso não é da minha conta. Louise recostou-se contra a parede, cruzando os braços sobre o peito. Isso sempre foi da conta do meu pai. Eu nunca quis isso.
O silêncio encheu a sala como fumaça pesada, e percebi que Jack havia perdido a motivação há muito tempo. Ele não via mais sentido no que antes fora o propósito de sua vida. Eu sabia que tinha que fazer algo para salvar não só a empresa, mas também nosso casamento, nossa vida em comum. Recorri ao meu pai, mesmo ele já meio aposentado. Com uma esperança desesperada na voz, expliquei a ele que Jack não estava mais aguentando, que corríamos o risco de perder tudo. Meu pai concordou em ajudar. Ele ofereceu a Jack o cargo de seu vice, na esperança de colocá-lo no caminho certo, para retribuir seu interesse e confiança. Mas, para minha decepção, o coração de Jack não estava nisso. Chegou tarde ao trabalho, saiu cedo e fez o possível para minimizar sua presença. Observei impotente quando os números de vendas da empresa do meu pai começaram a cair. Ficou claro para mim que eu precisava ter uma conversa séria com Jack. Uma noite, quando ele havia bebido várias taças de vinho como de costume, me aproximei dele tentando manter a calma. Jack, precisamos conversar. Você quase nunca vai trabalhar, e a empresa do meu pai sofre por causa disso. Seu rosto imediatamente se contorceu de raiva. Ele abruptamente jogou o copo para trás e se levantou. Ah, então a culpa agora é minha? Ele deixou escapar, sua voz cheia de desprezo. Eu nunca quis isso, Luísa. Nada disso. Fiquei ali, incapaz de dizer uma palavra, percebendo quão profundamente a decepção e a raiva haviam comido nele. Jack riu, uma risada aguda e brusca que mandou um arrepio na minha espinha. Esse negócio, esse casamento, continuou ele, cuspindo as palavras como veneno. Só estou esperando a mamãe finalmente sair para que eu possa vender a casa dela e sair daqui. Olhei para ele com horror absoluto. Como ele pode dizer isso? A mãe dele está morrendo e ele só se importa com dinheiro? Eu não podia acreditar que esse homem, com quem vivi tantos anos, fosse capaz de tais pensamentos. Como você pode? Sussurrei mal segurando as lágrimas. Sua mãe está morrendo e você só pensa no dinheiro dela? Jack acenou com a mão como se descartasse minhas palavras, e seu rosto se contorceu ainda mais. Não seja tão arrogante, retrucou. Nós dois sabemos que esse casamento é uma farsa. Você está tão ansioso para terminar quanto eu. Isso te enoja tanto quanto me enoja. Virei-me para a porta, sentindo meu coração explodir de dor e raiva. Quando abri a porta, fiquei cara a cara com Elizabeth. Seus olhos estavam olhando diretamente para mim, e eu percebi que ela tinha ouvido tudo. Por um momento, apenas olhamos um para o outro. Então, silenciosamente, ela estendeu a mão para mim e apertou minha mão. Senti tudo naquele gesto: sua compreensão, sua amargura, seu arrependimento. No dia seguinte, quando me ligaram e disseram que meus pais haviam morrido em um acidente de avião, senti que meu mundo estava desmoronando. O aviãozinho deles, que deveria levá-los ao Havaí para sua segunda lua de mel, era sua última viagem. Eu estava na frente de Jack, minhas emoções borbulhando como lava quente. Suas palavras me cortaram como uma faca quando ele anunciou com complacência a sangue frio que tudo, incluindo a empresa de meu pai, agora pertence a ele. Era tão descarado e sem vergonha que eu mal conseguia me conter. Ele pensou que eu iria desmoronar, que obedeceria à sua vontade novamente. Mas eu não era mais a mulher que silenciosamente observava seus sonhos e sua vida desmoronarem. Você não pode estar tão ocupado que não venha ao funeral dos meus pais, eu disse dolorosamente, minha voz tremendo de raiva e ressentimento. Jack apenas revirou os olhos, seu rosto assumindo uma expressão de total desprezo. Ah, esses discursos moralizantes de novo. Ele se arrastou sarcasticamente. Louise, você está sempre excomungando, sempre exigindo alguma coisa. Eu terminei com isso. E a propósito, eu terminei com você. Suas palavras soaram tão casuais, tão fáceis, como se ele estivesse falando de algo insignificante. Olhei para ele em choque, sem acreditar que ele estava falando sério sobre essas coisas. Mas então, como que por um clique, algo mudou em seus olhos. A raiva desapareceu, dando lugar a um olhar frio e calculista que me mandou um arrepio na espinha. Sabe, sua voz ficou calma, quase gelada. Essa empresa vale cerca de US$ 18 milhões. E adivinha? Como vice-diretor, é tudo meu. Senti meu coração afundar no vazio. Do que você está falando? Engasguei, sentindo meu corpo congelar de medo e perplexidade. Jack recostou-se na cadeira do meu pai, com o mesmo sorriso presunçoso que fez meu interior ferver. Eu sou o vice-diretor, tenho todas as senhas, acesso a todas as contas. Estou no comando agora. E não há nada que você possa fazer sobre isso. Você não pode fazer isso. Gritei, minha voz tremendo de raiva reprimida. Você já destruiu a empresa do seu pai, e eu não vou deixar você destruir o legado da minha. Jack riu, e aquela risada era fria como a lâmina de uma faca.
Oh, eu não vou dirigir esta empresa, sua voz soou áspera. Vou vender peça por peça e viver como um rei. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou para o computador e eu assisti horrorizado enquanto ele transferia uma quantia significativa de dinheiro da conta da empresa para sua conta pessoal. Então, como se tudo fosse uma coisa pequena, ele puxou uma gaveta da mesa, casualmente me jogando uma pilha de documentos. Ah, e aqui estão os papéis do divórcio. Acho que é hora de acabar com essa farsa, não é mesmo? Peguei reflexivamente os papéis, mas meus pensamentos não conseguiam se recompor. Tudo estava acontecendo rápido demais. Meus pais morreram, meu casamento estava desmoronando e a empresa de meu pai foi roubada de mim bem na frente dos meus olhos. Tudo desabou em um momento. Mas em vez de quebrar, senti algo novo inflamar dentro de mim, algo poderoso. Alguns dias depois, saí do escritório segurando os papéis do divórcio na mão, mas algo já havia mudado em mim. Eu vivi por muitos anos, sujeito à vontade de Jack e suas manipulações. É hora de revidar. Com renovada determinação, dirigi-me ao escritório do advogado do meu pai. Henderson me cumprimentou com um sorriso triste, seu rosto expressando compaixão. Sinto muito por seus pais, Louise, disse ele, apontando para a cadeira à minha frente. Como te estás a aguentar? Afundei em uma cadeira, sentindo uma tempestade de emoções se acumulando dentro de mim. Sem me conter, deixei escapar tudo para ele sobre a morte dos meus pais, sobre Jack, que ele iria destruir a empresa do meu pai. Henderson me ouvia atentamente, seu rosto escurecendo a cada uma das minhas frases. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e um leve sorriso cintilou em seus lábios. Louise, ele começou calmamente. Acho que é hora de compartilhar algo com você. O testamento de seu pai foi alterado pouco antes de sua morte. Logo antes do acidente. Meu coração pulou uma batida quando ouvi essas palavras. O testamento? Eu sussurrei. Henderson assentiu, escaneando os papéis à sua frente. Sim, seu pai fez mudanças significativas. E a empresa pertence a você agora, não a Jack. Senti um peso tirado dos meus ombros. Todo esse tempo eu pensei que tinha perdido tudo, mas agora percebi que meu pai cuidou de mim mesmo depois de sua morte. Mas o advogado não terminou. Tem outra coisa, continuou ele, levantando os olhos dos papéis. Seus olhos me olharam com um brilho de satisfação. Seu pai demitiu Jack 2 semanas antes de ele morrer, completa e imediatamente. Mal podia acreditar no que ouvia. Todo esse tempo, Jack estava dando ordens e tentando administrar a empresa sem ter o direito de fazê-lo. Mãe, o que você está fazendo? A voz de Jack tornou-se oca e desesperada, como se a realidade estivesse lentamente surgindo sobre ele. Elizabeth olhou para ele, seus olhos mostrando profundo cansaço, mas também firme determinação. Há muito tempo ela havia percebido que seu filho, apesar de todas as suas forças e ambições, estava seguindo um caminho que só o levaria à destruição. Agora ela não podia mais fechar os olhos para isso. Jack, disse ela suavemente, mas com firmeza, estou saindo com Louise. Não posso mais ver você destruir tudo ao seu redor e não vou mais apoiar suas decisões. Você mesmo escolheu esse caminho. Fiquei olhando para ela sem acreditar. Essa confissão, simples e silenciosa, carregava um peso tão grande que até o ar da sala começou a parecer espesso como mel. O mundo parecia congelar naquele momento, e o tempo desacelerou para que todos nós percebêssemos o significado do que estava acontecendo. Elizabeth, doente e exausta de anos lutando contra o câncer, mas ainda mantendo sua força interior, escolheu a liberdade. Não para mim, mas para nós dois. Jack congelou, o rosto pálido como se não acreditasse que tudo isso estivesse realmente acontecendo. Você não pode fazer isso. Pare com isso, ele gritou, sua voz quebrando em uma grossa rouca. Você simplesmente não entende, mãe. Você não sabe como é. Todo esse tempo eu só estive tentando, mas suas palavras soaram vazias. Ele não conseguia mais esconder sua fraqueza e desamparo por trás de uma máscara de raiva. Elizabeth não vacilou, nem seu rosto ou voz mudaram. Ela veio até mim, pegou a mala e, sem olhar para o filho, disse baixinho: Está na hora de ir, Louise. Este momento foi como o culminar de todos os anos de dor, paciência silenciosa e conflitos internos. Nós dois sabíamos que esse passo mudaria nossas vidas. Era inevitável. Senti o calor da mão dela que me deu apoio, como se me desse uma força que eu não tinha percebido antes. Jack continuou de pé, atordoado, observando enquanto as duas mulheres que antes estavam sob seu controle deixavam seu mundo para sempre. Você está cometendo um erro, ele gritou, desabando em desespero. Você estará perdida sem mim, Louise, e você não pode fazer nada. Você não tem futuro sem mim. Mas suas palavras não tinham mais poder sobre mim. Olhei para ele com fria confiança e disse:
Meu futuro não depende mais de você, Jack. Saímos da casa que havia sido a prisão de minhas esperanças e desejos por tantos anos e entramos em um desconhecido nebuloso que de repente me pareceu brilhante e esperançoso. A cada passo sentia o peso do passado e os ressentimentos caírem dos meus ombros, pois o ar se enchia de frescor e liberdade. Enquanto Elizabeth e eu caminhávamos pela calçada, percebi que pela primeira vez em muitos anos eu estava realmente livre. Livre das manipulações de Jack, de seu controle, de todos os medos e dúvidas. Agora eu era dona do meu próprio destino. Elizabeth parou me olhando com um leve sorriso e disse baixinho: Louise, tu consegues. Sempre soube que eras mais forte do que pensas. Acenei com a cabeça e nossos passos soaram na calçada novamente, como um eco do futuro em que ambos pisamos agora. O vento agitava suavemente as folhas, como se a própria natureza estivesse dando a Elizabeth sua última reverência. Seu funeral, que organizei com muito carinho, foi modesto, mas sincero. Havia tristeza no ar, mas com ela uma sensação de paz. Ela deixou este mundo com dignidade e com orgulho como viveu. Nesses dias, senti novamente o silêncio que envolve a perda, mas agora foi diferente. A tristeza pelos pais, pela família perdida, pelo passado parecia menos insuportável. Eu sabia que estava dando os passos certos e indo na direção certa. Jack, como era de se esperar, não veio. Sua ausência era um lembrete alto de quão longe ele havia chegado em seu ódio e amargura. Naqueles momentos em que eu estava no cemitério, olhando para as colinas calmas cobertas de folhas de outono, eu me permiti pensar nele. Ele foi tudo para mim uma vez. Uma vez vi nele um homem com quem poderia passar a vida. Mas aquele Jack havia desaparecido há muito tempo, dando lugar a alguém que eu mal conseguia reconhecer. Na ausência dele, senti não só ressentimento, mas também pena. Ele havia destruído tudo sozinho, passo a passo, e agora estava sozinho, enredado em suas próprias ambições e amarguras. Depois do funeral, voltei para a casa vazia. Havia silêncio nessas paredes agora, outro silêncio calmante, dando uma sensação de liberdade. Eu não estava mais sobrecarregada com o passado, não sentia mais as correntes que um dia me amarravam. Elizabeth, apesar de sua doença e sofrimento, tornou-se um símbolo de força para mim. Ela encontrou coragem para deixar o filho, assim como eu encontrei coragem para romper todos os laços com ele. As coisas estavam indo bem no trabalho. Graças a isso e à minha determinação, a empresa começou a crescer. No início, todos os dias eram repletos de reuniões, ligações, discussões com investidores e assessores. Mas a cada mês sentia cada vez mais que aos poucos ia ganhando confiança em mim mesma. Tom, que foi meu fiel aliado desde o início, sempre me lembrou que tenho todas as qualidades necessárias para administrar esse negócio. Você está melhor do que pensa, Louise dizia quando me via cansado depois de mais uma noite nos relatórios financeiros. Confia em ti. E eu confiava nele. Em algum momento, parei de sentir medo do que poderia dar errado. Eu sabia que estava fazendo todo o possível para continuar o trabalho do meu pai. No meu trabalho, encontrei não apenas um desafio, mas também um significado. Tudo o que fiz, fiz em memória daqueles que não existem mais e para o futuro, que agora estava em minhas mãos. Um lugar especial na minha vida foi ocupado por uma fundação de caridade dedicada à luta contra o câncer. Não era apenas um projeto, tornou-se parte de mim. A saída de Elizabeth tornou esse caso ainda mais importante. Toda vez que realizava reuniões com novos doadores ou discutia estratégias de atendimento ao paciente, sentia que estava fazendo isso não apenas por uma questão de memória, mas também por todas aquelas pessoas que, como Elizabeth, precisavam de apoio. A vida continuou avançando e cada dia trazia algo novo. Às vezes era a alegria de um negócio bem-sucedido ou uma expansão do fundo, às vezes eram lembranças e saudades dos que partiram, mas eu não era mais a mulher que vivia com medo e dúvida. Eu era Louise livre, determinada e pronta para seguir em frente. Logo chegou o dia em que, sentado em meu escritório, pensei no futuro. Meu presente não era mais sobre sobrevivência, mas sobre como construir mais. A cada mês eu ficava mais forte, mas não só como empresária, mas como uma pessoa que assumia o controle de sua vida. Algumas semanas depois do funeral, continuei a viver com a sensação de que todas as coisas difíceis ficaram para trás. Mas um telefonema de Henderson mudou tudo. Sua voz ao telefone era séria, mas não ansiosa. Louise, tem uma coisa que você precisa ver. Você pode vir ao meu escritório? Parecia misterioso e meu coração doeu de repente. Não sabia o que esperar, mas fui. Quando cheguei à porta do escritório de Henderson, não entendi imediatamente o que exatamente me deixou tão animado até ver quem já estava sentado na sala de espera. Jack.
Havia uma jovem loira com olhos anormalmente brilhantes sentada ao lado dele, e ela estava quase pendurada em seu braço como um acessório de moda que ele estava exibindo na frente de todos. Seu sorriso era venenoso no momento em que ele me notou. Ah, aí vem o pequeno CEO, disse ele com os dentes cerrados. Não se preocupe, estou aqui apenas para receber minha herança. Sua voz estava cheia de aborrecimento, mas naquele aborrecimento havia um desejo de que tudo acabasse de acordo com suas regras. Ele acrescentou com uma risada. Mamãe e eu podemos discordar em algumas questões, mas no final, o sangue é mais espesso que a água, certo? Eu me contive mesmo que tudo estivesse fervendo dentro de mim. Jack sempre acreditou que poderia se safar de qualquer coisa, que sua posição na vida estava assegurada. No entanto, sua autoconfiança parecia frágil desta vez, como se ele não acreditasse totalmente em suas próprias palavras. Henderson, ele apenas assentiu levemente, convidando-nos para o escritório. Sentei-me em frente ao advogado, tentando ignorar a presença de Jack e sua namorada. O advogado começou a falar, sua voz era uniforme e profissional, mas senti algo mais, algo importante, começar a se formar nas palavras. Elizabeth Caldwell, começou ele, deixou um testamento antes de morrer, no qual especificava em detalhes exatamente como sua propriedade deveria ser distribuída. Vi Jack descansando em uma poltrona, parecendo presunçoso, preparando-se para o fato de que seus problemas financeiros logo seriam resolvidos. Sua namorada parecia estar na mesma doce expectativa. Henderson continuou. Segundo seu testamento, ela deixa sua casa, todas as economias e bens móveis para Luísa Carvalho, com a condição de que a maior parte dos recursos seja doada para a Fundação do Câncer. A expressão presunçosa de Jack gradualmente desapareceu, dando lugar à perplexidade e depois à raiva. O quê? Jack se inclinou para a frente com o rosto contorcido. Que bobagem é essa? Ela enlouqueceu? Isso é algum tipo de erro. Ele pulou da cadeira sem conseguir aguentar. Sua voz, cheia de raiva e desespero, começou a soar mais alto, como uma tempestade distante que se aproximava. Ela manipulou a mãe, gritou Jack, apontando para mim. Esse golpista armou tudo. Ela arruinou minha vida e agora está roubando minha herança. Cada palavra sua, cheia de ódio, queimava o ar, mas eu olhava para ele calmamente, sem sentir mais a dor que ele tentava me infligir. Percebi há muito tempo que Jack era cego para a verdade. Sua ganância e malícia destruíram tudo que ele já teve. Seus gritos não passavam de ecos de seus próprios fracassos. Jack, essa é a última palavra da sua mãe, interveio Henderson, mas Jack não estava ouvindo. Enquanto isso, a loira que segurava sua mão até aquele momento, aos poucos começou a perceber que nem tudo era como ela imaginava. Seus olhos, cheios de confusão, mudaram de Jack para mim, e como se ela finalmente tivesse montado um quebra-cabeça, ela deu um passo para trás. Você disse que com esse dinheiro estaríamos prontos para a vida, ela sussurrou, sua voz tremendo de ressentimento e decepção. Mas agora, ela não terminou. Tudo era visível em seus olhos, a lacuna entre a esperança e a realidade, que veio de repente e impiedosamente. Virando-se, ela rapidamente se dirigiu para a porta, deixando Jack sozinho. Aonde você vai? Ele gritou atrás dela, mas a garota não olhou para trás. Ela já havia saído correndo do escritório, deixando-o murmurando algo ininteligível. Levantei-me silenciosamente do meu assento, ignorando o discurso contínuo de Jack. Havia uma sensação tranquila de libertação dentro de mim, como se o fardo que eu carregava por tanto tempo tivesse desaparecido de repente no ar. O testamento de Elizabeth não foi apenas um presente financeiro para mim. Foi seu último gesto de gentileza, sua admissão de que tinha me visto, aceitado e me apoiado. Quando saí do escritório do Sr. Henderson, deixando a raiva de Jack para trás, uma coisa ficou clara para mim: eu não estava mais ligado ao passado. A vontade de Elizabeth tornou-se um símbolo do fim de um capítulo antigo e do início de um novo capítulo em que me mantive firme em meus pés, pronto para construir meu futuro. Agora eu sabia que poderia seguir em frente. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu realmente senti que a vida não é apenas sobre memórias do passado, mas também sobre as infinitas possibilidades que temos pela frente.